Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos aos nossos canais Fala Sério Pastor e outra leitura do pastor Michelson Borges. Gente, eu estou muito feliz. Nós estamos aqui num lugar muito especial, numa cidadezinha pequenininha, onde começou, vamos dizer assim, a história da nossa igreja através de um homem conhecido aí por nossa igreja como Guilherme Miller, ou William Miller. Nós estamos aqui, como que é o nome deste lugar mesmo, Excelência? Whitehall, no estado de Nova York, na parte conhecida como Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Pois é, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a história da nossa igreja. Nós vamos contar como foi que este homem de Deus, estudando a Bíblia, checando as evidências, olhando texto por texto, chegou à conclusão de que algo especial aconteceria por volta de 1843, 1844 e como seus estudos impactaram a nossa teologia. Aproveitamos para mandar um alô muito especial para a turma do Mapa na Mão. Fala um pouquinho para a gente sobre este projeto, Excelência. É interessante, né? Deus colocou no coração da minha irmã, a Michela, lá de Criciúma, Santa Catarina, o desejo de usar o conhecimento, a experiência que ela tem em viagens para criar esse blog, canal Mapa na Mão e começar uma série de expedições históricas, pastor. A primeira fizemos lá no sul do Brasil, né, em Santa Catarina, foi a expedição histórica Trilha dos Pioneiros, Gaspar Alto, Brusque, Blumenau, o berço do Adventismo no Brasil. E a minha irmã, em oração, sonhou mais alto e agora ela quer planejar uma expedição para cá. Estamos sonhando, orando por esse projeto e esperamos que possamos trazer mais pessoas para viver as emoções que o pastor Eleazar e eu estamos experimentando neste momento. É isso aí, fica com a gente até o final desse vídeo, já compartilha com todos os seus amigos porque eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Whitehall, estado de Nova York, no passado se chamou Lowhampton. Esse local aqui, essa pequena cidade, ela é muito marcante, como já foi dito, para a história do Adventismo, porque aqui nasceu, cresceu, casou-se e passou por uma experiência bastante desapontadora, como veremos daqui a pouco, o William Miller, ou Guilherme Miller, como é mais conhecido no Brasil. Guilherme, ele cresceu nessa localidade. E é interessante perceber, e quando a gente lê o Grande Conflito de Ellen White, ela também menciona isso, como Deus já estava preparando esse homem, esse garotinho, para ser uma espécie de reformador no século XIX. Miller fazia parte de uma família grande, vários filhos, naquele tempo realmente era necessário porque eles eram fazendeiros, eram pessoas que trabalhavam no campo e cuidavam de animais, então precisava de muitos braços, né, para ajudar nisso. Então o pai de Guilherme Miller tinha muitos filhos, ele era o mais velho dessa turminha ali. Trabalhava no campo, na fazenda com o pai, só que à noite ele era um pouquinho desobediente, pastor. Porque Miller, diferentemente de muitos que aqui viviam, era uma pessoa culta. O garotinho gostava muito de ler os poucos livros aos quais ele tinha acesso. E o que ele fazia? Ele guardava, ele estocava durante o dia nós de pinho, né, de árvore, para que à noite ele conseguisse alimentar a lareira. E lia escondido. Por que escondido? Porque o pai queria que ele dormisse para estar bem no dia seguinte e trabalhar. Então ele quando todo mundo dormia, ele ia escondidinho para a sala, né? Colocava ali os nós de pinho na lareira e com aquela chama ele conseguia ler os livros que ele conseguia emprestado na comunidade, passava de casa em casa. Então assim a mente de Miller foi se expandindo, foi se desenvolvendo. Teve uma noite, pastor, que o pai dele viu lá a luz na sala e ficou preocupado, porque achou que poderia ser um incêndio, né? Então ele desceu ali sorrateiramente e pegou o filho lendo ali escondido, né? Deu uma bronca no rapaz, quase levou uma surra, né? Mas assim, é bem interessante perceber como ele já estava se interessando pelo mundo das letras, o pequeno Miller. Pois é, amigos, e nós estamos aqui na frente desta casa, que foi a casa onde Guilherme Miller estudou a Palavra de Deus. Na realidade foram 13 anos
esse gosto pela leitura, esse desejo de aprender, fez com que ele fosse para a Bíblia. Nós vamos fazer um vídeo lá dentro, daqui a pouco vamos mostrar para vocês o que estamos dizendo neste ambiente especial, onde ele estudou por 13 anos, a palavra de Deus. Apenas com uma concordância e a Bíblia, ele ia estudando verso por verso, e ele não passava de um verso enquanto não compreendesse exatamente o que aquele verso queria dizer. E foi aqui então que os anjos de Deus, e ali ao seu lado, tocando em sua mente, e o Espírito Santo agindo na mente de Guilherme Miller, fez com que ele compreendesse as verdades que precisavam ser trazidas para este tempo, conforme o próprio livro de Daniel mencionava que aconteceria. Se você vai às profecias do livro de Daniel, profecias que nem mesmo Daniel entendeu, e Daniel dizia: eu quero entender, e ficou doente e sem comer, e aí o anjo diz: calma, Daniel, fica tranquilo, fecha, cerra as palavras da profecia deste livro, porque é só para o tempo do fim, não é para você entender. Você só escreve, transmite a mensagem, que lá no futuro alguém vai entender. E Deus, a seu tempo, trouxe Guilherme Miller, estudando as profecias, buscando, cavando. Aqui neste lugar, eu estava falando com o pastor Michelson Borges, vindo para cá. Gente, é um lugar que até hoje mantém esta característica de fazenda. É próximo já ao Canadá, no norte aqui dos Estados Unidos, bem na parte de cima, não é? E um lugarzinho assim pequenininho, a gente olha e diz: mas gente, não é uma New York City, sabe? Não é uma metrópole, não. Daqui deste lugar pitoresco, pequeno, Deus levanta um homem, vamos dizer, inculto, né? Sem formação teológica, sem doutorado. Autodidata, né? Não, um autodidata. Um autodidata, um homem que trabalhava na roça, no celeiro, na fazenda. E Deus levanta esse homem para trazer verdades importantíssimas para o tempo em que nós estamos vivendo. E pastor, o legal de visitar esse lugar é que você viaja no tempo, né? Sim. A semelhança de Gaspar Alto, lá em Santa Catarina, mencionamos agora há pouco, né? Local também que parou no tempo. Você vem para cá e sente, consegue até visualizar, né? Imaginar o Miller, que sabe, com a sua carroça, né? Andando por aqui. Agora tem uma rua asfaltada aqui na frente, né? Uma estrada asfaltada, mas era tudo mato, assim, mato ainda está aqui, né? Mas assim, eram picadas, né? Locais abertos para passagem de carroças, e a gente consegue imaginar um pouco, né, da dificuldade pela qual eles passaram. Fica conosco, você vai ver depois a igrejinha que ele construiu aqui nessa localidade. Nós vamos entrar na casa com vocês para ver ali o quarto. O pastor mencionou aqui, né, e Ellen White, ela diz isso, que os anjos estavam ali acompanhando os estudos de Miller. Creio que é importante, pastor, fazer um retrospecto aqui, né, lembrar de algumas coisas que tem que ver com a fase deísta de Miller. Ele acaba sendo influenciado por autores que estava lendo, né? Depois que ele se casa com a Lucy Miller, eles se mudam daqui, vão para uma outra localidade, e naquela pequena cidade havia uma biblioteca. E pronto, né? Aí Miller se sentiu em casa, né? E ele passa a visitar frequentemente a biblioteca. E ali ele encontra Thomas Paine, ele encontra livros, né, de Voltaire e outros autores que acabam o influenciando para o deísmo. Se você não sabe, o deísmo é aquela filosofia que entende que até pode existir um Deus, mas ele cria a Terra e vai embora. Tá nem aí para você. Não se interessa pelo planeta. Então Miller perde a noção de um Deus pessoal, de um Deus que se importa com a humanidade. O tempo passa, ele acaba sendo convocado para a guerra, e olha como ele era uma pessoa respeitada, aqui na localidade, né, de Lowhampton, hoje Whitehall. Miller, ele escrevia bem, algumas pessoas o contratavam para escrever cartas até para suas namoradas. Então a pessoa dizia: eu queria dizer tal coisa para minha namorada, como é que eu faço? Deixa comigo. E ele escrevia a carta, colocava palavras bonitas, né? O rapaz assinava, entregava a carta e a moça ficava encantada, né? Pelas palavras de Miller. Então ele era uma pessoa que escrevia bem, que lia muito, como já disse, e quando ele foi convocado para a batalha contra a Inglaterra, isso foi em 1812, cerca de 47, se eu não me engano, 47 homens disseram: nós também vamos, desde que sejamos liderados por William Miller. É aí que ele se torna capitão, né? Ele se torna capitão, o capitão Miller vai para a batalha, né, ali em 1812, e na batalha de Plattsburgh, o que acontece ali? Uma bomba explode a 1 metro dele e de outras pessoas. Aqueles homens foram feridos, ele saiu ileso. Aquilo mexeu. É comum que depois de uma guerra, passar por uma guerra, a pessoa volte abalada, né? Alguns perdem a fé, outros
reencontram a fé. No caso de Miller foi algo assim. E foi por causa dessa batalha de ele perceber que alguma coisa aconteceu ali sobrenatural. Ele foi protegido por Deus, não era possível que uma bomba explodindo tão perto não tivesse afetado, né? Então ele volta para cá e isso que o pastor Eleazar acabou de contar acontece. Ele começa a buscar, ele se entrega a um estudo profundo da palavra de Deus. Na verdade, com um pouco de desconfiança de início. Não, a Bíblia, para ele, era a palavra de homens, não de Deus, como muita gente hoje pensa também, né? Isso aqui foi escrito por homens. Não creio que seja inspirada, mas eu vou verificar. E eu deixo para você um desafio, talvez você que esteja assistindo a este vídeo, não sei se você é adventista ou não, se crê em Deus ou não, se crê que a palavra de Deus é a palavra inspirada de Deus ou não, faça como Miller. Eu até posso não crer, talvez seja o seu caso, né? Mas que tal se você fizer como Miller? Ele dedicou 2 anos. 2 anos para ler de Gênesis a Apocalipse. E ele se propôs não avançar na leitura enquanto não harmonizasse tudo, não entendesse tudo. Não quero livros, não quero opiniões, não quero comentários, eu quero só uma concordância e uma Bíblia. E foi isso que ele fez. E o restante da história, a conversão dele, o que ele descobriu, nós vamos detalhar então lá dentro da casa. Muito bem, meus amigos, nós estamos agora dentro da casa de Guilherme Miller. Que privilégio, um lugar realmente inspirador. E foi aqui, neste lugar onde nós estamos, talvez neste pouco espaço aqui, que ele se assentou por 2 anos ininterruptos, estudando verso por verso da Bíblia. Mas não foram apenas 2 anos de estudo, 2 anos ininterruptos, a Bíblia inteira, mas foram 13 anos. 13 anos buscando, se preparando, brigando com a sua consciência e dizendo não, como a gente vai ver aqui, muitas vezes para a voz do Espírito Santo. Não sabia ele que Deus o estava preparando para uma grande obra que revolucionaria os Estados Unidos e, por que não, o mundo. A obra de Miller, começada neste pequeno espaço, tem alcançado milhares de pessoas ao redor do mundo. Na época, inclusive, a revista Seleções, ela registra que, na época, 1 milhão de pessoas chegaram a ser alcançadas com a mensagem do Advento, né? A mensagem da pregação millerita, não foi uma coisa pequena. Se você estudar a história norte-americana, você perceberá que isso marcou realmente a história dos Estados Unidos e, por que não dizer, do mundo, porque também houve pregadores que despertaram para saber mais sobre a volta de Jesus. Manuel Lacunza, um padre jesuíta lá no Chile, houve pregadores na Europa também, né? E aqui não se limitou a Miller, vários outros se uniram a ele, depois a gente vai contar um pouco mais de detalhes, nessa proclamação que acabou dando no grande desapontamento de 1844. Nós vamos falar sobre isso lá na Rocha da Ascensão, aguarda um pouquinho, tem coisas muito legais para vermos ainda. Aqui é um quarto, na verdade, aqui do lado tem a cama, inclusive em que Guilherme Miller faleceu, né? Ele faleceu com 60 e poucos anos, não chegou a completar 70 anos, acabou sendo um homem muito doente, né? Depois que voltou da guerra, depois que passou pelo desapontamento, enfim, ele inclusive faleceu cego, o que foi uma grande tristeza para ele, porque um dos seus maiores prazeres, como já vimos, era ler, e especialmente a Bíblia, que se tornou para ele algo inigualável, ler a Bíblia. Aqui atrás você pode ver numa escrivaninha uma Bíblia, não são os originais, são da época dele, ok? Mas tem aqui uma Bíblia e uma concordância de Cruden. Ele se propôs, como eu já disse, estudar a Bíblia sem influência de outros autores, outros comentários, outros livros. Eu vou estudar a Bíblia e vou tentar harmonizar verso por verso. Essa foi a proposta dele, né? E é muito bonito ver, pastor, como ele descreve, né? No livro Grande Conflito tem, Ellen White cita as palavras dele. Então ele diz assim, na Bíblia eu encontrei um amigo. Uau! E uma esperança, né? Então, no processo ele foi se convertendo. Abandonou o deísmo e entendeu finalmente que Deus não é um Deus distante, que cria e vai embora. Não, é um Deus que se interessa, que se envolve. É o Deus que o salvou na batalha. E era o Deus que estava, como disse o pastor Eleazar, preparando Miller para uma missão tremenda. Aqui você pode ver à nossa esquerda o PowerPoint da época, né? Um cartaz que foi concebido por um amigão de Miller, que foi o Josiah Leach, e aqui você vê ali a estátua de Daniel 2, você vê as bestas de Daniel, né? Exato, porque o Guilherme Miller, ele meio que engasgou quando chegou no livro de Daniel, no sentido de, como ele não conseguiu compreender detalhadamente, principalmente a parte profética do livro de Daniel, então ele disse, eu não vou sair daqui enquanto eu não chegar a um entendimento desta passagem. E foi estudando e cavando fundo que ele
desenvolveu este quadro belíssimo. E para você ter uma ideia, Guilherme Miller não era o único a pregar sobre este assunto. Nós tínhamos quadros como este daqui, exatamente como este, cerca de 300 cópias circulando nos Estados Unidos na época dele. Então podemos imaginar que eram 300 pregadores, pelo menos, né? Pelo menos 300 pregadores estavam utilizando deste cartaz aqui, com esta imagem, e falando da brevidade da volta de Jesus. Agora, gente, deixa eu fazer uma menção aqui de algo especial. Nós falamos que os anjos de Deus vinham e estavam com ele, abrindo o seu entendimento, o Espírito Santo trabalhando na mente dele. Foi aqui. Sim. Quer dizer, é emocionante. Nós estamos sentados aqui. Essa cadeira aqui, pastor, essa em que eu estou sentado, ele usou. É original. Uau! Quer dizer, então nós estamos assentados em um local em que Guilherme Miller escreveu, estudou, e os anjos de Deus estavam aqui para trazer conforto, para trazer clareza, entendimento para o tempo do fim. Era justamente quando as profecias deveriam ser compreendidas. Já aquele grande físico e matemático Sir Isaac Newton já tinha começado a estudar alguma coisa, mas nada se comparou ao que Guilherme Miller realmente fez, porque foi um marco na história. A história de Guilherme Miller foi realmente algo assim espetacular, dadas de fato quem ele era e onde ele chegou. Guilherme Miller ele não tinha ele não era uma pessoa expoente, ele não era uma pessoa brilhante no sentido de que todos nos Estados Unidos conheciam, mas de repente, de fato, todos conheceram. Todo mundo ouviu falar de William Miller. Até como veremos, né, a semelhança de Moisés, que não quis falar de início, Miller também, ele era um capitão, era um fazendeiro, era uma pessoa culta, mas não se considerava eloquente. Então ele não se sentia preparado para aquilo que Deus o chamou depois, e nós vamos mostrar lá fora. Lá fora a gente conversa um pouco sobre isso no bosque lá, né? Mas, pastor, tem um detalhe interessante que eu acho que neste local é importante destacar, né? E que, inclusive, Ellen White valoriza, né? Depois Daniel 8,14 e Daniel 9, a gente vai explicar na Rocha da Ascensão, no local, tá bom? Mas aqui eu queria destacar um ponto aqui na nossa conversa. A hermenêutica millerita, né? Num tempo, né? Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão desvalorizando a palavra de Deus, em que as pessoas estão, se são cristãos, dizem, mas você não precisa levar a sério tudo. Algumas partes são palavras de Deus, outras são palavras de homens, algumas partes são inspiradas, outras não, e aí criam hermenêuticas que acabam gerando uma Bíblia dentro da Bíblia, né, um cânon dentro do cânon, se atrevem a selecionar aquilo que para elas é conveniente, e quando elas são condenadas por textos que mostram seus pecados, elas acabam deixando de lado aquilo. A atitude de Miller, que era um deísta, tá? A gente vê cristãos fazendo algo que é um absurdo comparado com uma pessoa como Miller, que era um deísta. Ele levou muito mais a sério a Bíblia do que muitas pessoas que se dizem cristãs hoje. Então a hermenêutica millerita era essa, que é a dos adventistas do sétimo dia, deve ser a dos adventistas do sétimo dia, que é permitir que a Bíblia explique a si própria. Permitir que a Bíblia, textos mais claros, esclareçam aqueles mais complicados. E eu creio que nós temos que resgatar esse espírito de reverência, amor, respeito, seriedade para com a Bíblia e resgatar essa hermenêutica que leva a sério a palavra de Deus. Amém, amém. E foi aqui, estudando muito, que ele começou a enfrentar as suas batalhas espirituais, mentais, porque as pessoas com quem ele conversava, e eram, assim, do círculo mais próximo, ele não era um pregador, e ele nem queria ser um pregador. A verdade é essa. O Espírito Santo começou a incomodar para que ele pregasse, mas ele sempre rejeitou. E algumas pessoas começaram a chamar, por favor, prega aqui na minha igreja, fala desse assunto, isso é importante. E bem numa escrivaninha como essa aqui atrás, em uma determinada ocasião, ele levantou-se e deu um murro e bateu assim com um punho na escrivaninha. Não vou, eu não vou. E ele fez um pacto com Deus. E ele disse em uma oração aqui, depois de dar esse murro na escrivaninha, Senhor, se o Senhor quiser mesmo que eu pregue, que eu fale, então que alguém me convide para uma igreja, que alguém me chame para pregar. Ninguém vai me chamar. Coloquei Deus, né? Coloquei Deus numa situação difícil agora. Tá tudo certo, ninguém vai me convidar. 30 minutos depois, nas portas aqui do fundo,
Alguém bateu. Era Irving. Irving era o seu sobrinho, que estava chegando dizendo, olha, o papai, que era um pastor, está adoentado, ele está impossibilitado de pregar e ele quer que você leve a mensagem. Que você está estudando sobre Daniel, profecias. Você precisa pregar. E Miller, a gente vai mostrar já para vocês exatamente o local para onde ele correu, o bosque. Ele saiu correndo, desesperado, chorando e dizendo, mas Senhor, eu não queria ir, eu não queria pregar, por quê? Pastor, tem um detalhe. Irving, ele viajou mais de 20 quilômetros para chegar até aqui. 25 Ele bateu na quilômetros. porta aqui que fica atrás da câmera, lá nos fundos da casa. Quando Miller faz o desafio para Deus pensando, estou livre agora, porque quem vai vir aqui no domingo de manhã, cedo, chamar a mim, que nem pregador sou, né? 30 minutos depois, ou seja, Irving já estava a caminho quando Miller orou a Deus. Né? Deus já tinha enviado a resposta. É maravilhoso. Antes dele falar, antes dele negar, antes dele fazer a proposta para Deus, a resposta já estava a caminho. Bom, saindo do bosque, depois desse embate com Deus, mas ele era um capitão. Sim, ele falava assim, se eu mantinha minha palavra como capitão, como um homem respeitado que era na comunidade, como não poderia agora, como ele deixaria de manter a sua palavra dita para Deus, né? Ele teve que manter. E aí foi e explanou pela primeira vez ali para um público acerca das profecias de Daniel, o que fez muito sentido para as pessoas que estavam ali. Bom, dali aí começou. O assunto espalhou-se. Mas é necessário dizer que não foi necessariamente a primeira vez que ele pregou em uma igreja, foi a primeira vez que Deus o incomodou para falar disso. Sim. Você precisa falar de Daniel. O detalhe é que quando o pai do Irving, né, o pastor, não podia comparecer à igreja, ele pedia para diáconos. E muitos eram iletrados, não tinham leitura fluente. E o Miller, para acompanhar a mãe, ele ia para a educação, à igreja. Naquela fase mais deísta lá, né? Aí ele, puxa, que leitura horrível, né? Mãe, eu não vou mais quando forem os diáconos, né? Só quando for o tio. Aí alguém, veja como Deus trabalha, né? Por que você não lê então os sermões? Você lê bem. Não é? Aí, tá bom, eu vou ler, né? Pra quê? E foi num desses sermões escritos, né? Não me lembro agora quem escreveu, mas foi um pregador conhecido, que falava sobre filhos, né? Educação de filhos, salvação dos filhos. Isso tocou Miller, que já era pai. Meus filhos, né? Ele sai dali, ele teve que parar de pregar, pastor. Ele começou a chorar. Chorando. Exato. E aquilo foi o processo de conversão, juntando isso, né? Com a leitura da Bíblia, os anjos, a guerra. Deus estava preparando aquele homem para ser o que ele foi. Deus trabalha de maneira incrível. E a gente pode ver, principalmente nessa parte, me surpreende de fato a parte onde Guilherme Miller ele faz aquele desabafo com Deus, que ele falaria, mas só se alguém chamasse para pregar sobre este assunto, e Deus já tinha enviado a resposta. Sabe, talvez você que esteja nos assistindo pensando assim, mas Deus não me responde. Deus respondeu ele lá no passado. Deus falou com Daniel, Deus falou com Jeremias. Deus não fala comigo, Deus não me responde. Ei, talvez a resposta para os teus problemas, talvez a resposta para aquilo que você precisa já saiu, já está a caminho. Espera. Agora, cumpra a sua palavra, a sua parte para com Deus. Guilherme Miller, ele prometeu, olha, se alguém vier e pedir para pregar isso, e o tio, não é, o pai do Irving já sabia que ele estava com esses estudos, e quando o Irving chegou, olha, o pai quer que você pregue aqueles estudos de Daniel. Oh, Senhor! E ele correu para o bosque, que é para onde a gente... Vamos para o bosque? Vamos para o bosque? Vamos lá. Vamos correr para o bosque. Vamos ver onde foi que Guilherme Miller ali teve a sua última batalha com Deus antes de pregar o evangelho para o mundo inteiro. Pois é, chegamos ao bosque, depois que o sobrinho Irving chegou e convidou o Guilherme Miller para pregar, ele saiu desesperado, correndo em direção a este bosque lindo, e aqui ele teve a sua batalha com Deus. É maravilhoso imaginar Miller naquele momento ali ajoelhado, aos prantos, porque ele tremeu, né, diante da missão tão complicada. Obviamente que ele não queria ser desdenhado pela comunidade, ele sabia do impacto
que essa mensagem teria, mas ele era um homem de palavra. Então ele aqui dedica alguns minutos para a oração, ele entrega mais uma vez a vida a Deus, e quando volta para casa, ele então comunica ao sobrinho que estava pronto para a missão. Este local aqui é um dos mais significativos da fazenda de William ou Guilherme Miller. Nós estamos sobre uma formação rochosa vulcânica, conhecida, ficou historicamente conhecida como Rocha da Ascensão. Por quê? No dia marcado pela profecia, daqui a pouquinho vamos explicar que profecia foi essa, na verdade foi uma incompreensão deles, achando que seria a volta de Cristo, não era, mas enfim, no dia marcado, 22 de outubro de 1844, um grupo de cerca de 50 pessoas estava aqui reunido. Estava olhando para o céu, aguardando o sinal do Filho do Homem. Eles criam de todo o coração que naquele momento eles encontrariam Jesus. E pastor, uma das histórias mais emblemáticas para mim, que ajudam a gente a entender o que foi o desapontamento, é justamente a história vivida pela família Fitch. Pastor Charles ou Carlos Fitch, uma semana antes da data marcada para a suposta volta de Jesus, acabou falecendo. De tanto realizar batismos nas águas geladas aqui da região, invernos muito frios, ele acabou contraindo uma doença pulmonar e veio a falecer. As crianças estavam muito tristes e a mamãe dizia assim para elas: não se preocupem, queridas, daqui a uma semana nós vamos reencontrar papai. Ele vai ressuscitar quando Jesus voltar. Eles criam em textos como 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que falam da ressurreição dos mortos e do arrebatamento da igreja de Deus, do povo de Deus, na volta de Cristo. Um arrebatamento visível dos santos para encontrar Jesus nos ares. E o dia foi chegando, a expectativa aumentando. Pense, em quase toda a família naquele tempo havia pessoas que tinham morrido pela tuberculose, por pneumonia, outras doenças que ceifavam vidas. Então, quase todo mundo estava ali aguardando o reencontro de um ente querido. E claro, acima de tudo, encontrar Jesus. Aí chega o dia marcado, 10 da noite, 11 da noite. Miller e Lucy estavam na casa, ali aguardando Jesus. Aqui, nesse local, como eu já disse, um grupo, inclusive os amigos dele, como Fitch, Himes, estavam aqui também. Meia-noite, o relógio soa lá na cozinha, o relógio, às 12 batidas, e passou a meia-noite. Alguns até acharam que deveria ser a meia-noite, porque a parábola diz: à meia-noite vem o noivo. E passou a meia-noite. Chorando, desconsolados, uma mãozinha toca a mão da senhora Fitch e pergunta: mamãe, por que papai não veio? Você consegue imaginar o que foi isso? Que dor, que sofrimento, que desapontamento. Pastor Eleazar, o que aconteceu? Por que esse desapontamento? Será que Jesus abandonou esse povo? Pois é. Os cálculos estavam certos. Eles estavam convictos nas profecias, não havia erro. O evento, entretanto, não era o retorno de Jesus. E o desapontamento foi muito grande. Pessoas venderam propriedades, perderam tudo. Sabe, a história diz que exatamente neste lugar, exatamente nesta mesma época, hoje é dia 16 de outubro, foi apenas uma semana, dia 22 é sábado agora, e eles estavam aqui esperando Jesus voltar. Eu fico imaginando as criancinhas aqui, olhando para o céu, e como criança é curiosa, né? Mãe, será que é ali? Ah, não foi. Olha lá, será que é aquilo? Não, ainda não é. E eles esperavam. Imagina a decepção destas pessoas, a zombaria no meio das ruas. De fato, eles sofreram muita zombaria. Muito. Né? Mas, voltando, Daniel 8 e o verso 14, que foi a parte em que Guilherme Miller travou e ele quis entender, e os estudos que já haviam sido feitos, inclusive, assim, de maneira bem preliminar por Isaac Newton. O padre Manuel Lacunza também desenvolveu alguma coisa na América do Sul, ali no Chile. Esses estudos que mexeram com a mente de Guilherme Miller fizeram com que ele previsse a vinda do Filho do Homem, descrita em Daniel capítulo 7, ao ancião de dias, como sendo um retorno à Terra. E ele fez esse vínculo, ele não entendeu que seria
a ida de Cristo no santuário celestial, ele imaginou, não, Cristo retornando à terra. Até porque eles pensavam que a purificação do santuário fosse a purificação da terra pelo fogo. Exato. Não tinham essa compreensão ainda de que o santuário é real, o santuário terrestre, o santuário celestial. Para eles, a purificação era a vinda de Cristo, queimar a terra para reconstruí-la. Exatamente. E veja, em Daniel 8 e Daniel 9, existem vínculos linguísticos fortíssimos. Por exemplo, as palavras razão e maré, que são palavras para visão e descrevem perfeitamente aquilo que está acontecendo, os desdobramentos de maneira geral, a razão, a visão completa, e maré, o aspecto específico da visão. Essas duas palavras, elas são retomadas no capítulo 9, meio que criando vínculos linguísticos. E por quê? Porque Daniel termina o capítulo 8 meio que quase que doente, dizendo, olha, eu não entendi a profecia, eu não sei do que se trata. E ele ora, e ele chora, e aí o anjo chega e diz, Daniel, levanta, porque eu vim fazer você compreender a visão. Ora, que visão? A parte não compreendida. Porque todo o resto ele tinha compreendido. Se você Sim. ler o capítulo 8, o anjo diz tudo. Olha, o bode é isso, o carneiro é isso, você tem aqui, este é a Grécia, o bode peludo é o rei da Grécia, este carneiro com os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Até uma criança, se eu explicar isso, vai entender. Uhum. Mas aí quando ele diz até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, por que ele fala isso? Porque há um outro elemento que surge na profecia, um chifre pequeno que cresce e que faz guerra contra os santos, e que destrói, e que pisa, e que faz e acontece. E tem palavras que fala, tem uma boca e profere blasfêmias, enfim. Esse chifre pequeno agora vai destruir o santuário, jogar o santuário por chão, por terra, pisar o santuário, e aí há uma necessidade de que o santuário seja purificado. Essa parte Daniel não entendeu, e essa parte na visão é chamada de maré, a visão. E aí o anjo agora chega no capítulo 9 e diz, eu vim te fazer entender a maré. E ele cria esse vínculo, porque existia uma outra palavra, a visão como um todo, o anjo chama de razão. Razão. Uhum. Razão, é a visão toda, do bode, do carneiro, todo o capítulo. Mas aí quando ele vai falar das 2.300 tardes e manhãs, ele não usa mais a palavra a razão, ele diz, olha, isso aqui é como se ele tivesse uma visão da visão. Ele estivesse pegando um elemento da visão e detalhando. E aí quando chega no capítulo 9, ele diz, olha, verso 25 a 27, 70 semanas estão cortadas, que é a palavra usada ali, cortadas. Ué, se foi cortado, foi de algum outro lugar. 70 semanas em tempos proféticos, onde um dia vale um ano, dá 490 anos. E o anjo diz que 490 anos foram cortados. Ora, se eu tenho 490, ele só pode ser cortado de um período maior, e o único período maior citado anteriormente é Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs. Que compreendem dias, exatamente, portanto, anos. 2.300 anos. Aí algumas pessoas dizem assim, não, mas tarde de manhã quer dizer o sacrifício da tarde e da manhã. Bom, existem explicações variadas para isso. A gente já destrinchou, inclusive você pode entrar no meu canal, do canal do pastor Michelson, onde você vai entender melhor este aspecto da tarde e da manhã. Não pode aplicar-se de maneira alguma a Antíoco Epifânio, até porque Antíoco Epifânio, se ele foi o cumpridor desta profecia, como alguns sugerem, como nós podemos entender Jesus dizendo assim, quando virdes... Futuro. A abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel. Veja, se quem trouxe a abominação desoladora foi Antíoco Epifânio, como Jesus disse, quando vocês virem lá no futuro. Então, era algo que não tinha acontecido. Não pode ser Antíoco. Bom, mas 2.300 anos depois também não tínhamos mais santuário na Terra. Só nos resta uma opção. Voltarmos ao livro de Hebreus e entendermos que há um santuário celestial não feito por mãos de homem. Mas aquele que João vê no Apocalipse. Abriu-se o santuário de Deus como modelo e viu a arca da aliança lá dentro. Já não tinha mais santuário terrestre quando João teve a sua visão do Apocalipse. Exato. Então esse é o santuário celestial. Que foi o mesmo mostrado para Moisés lá como modelo do que ele deveria fazer. Exato. Ou seja, há um santuário celestial e Deus construiu esse santuário. Bom, este santuário precisaria ser purificado, os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus também atingiu de certa maneira. Nós pedimos perdão, o sacrifício de Cristo foi total e completo, mas ele continua a sua obra expiatória lá no céu. E isso ocorreu precisamente
2.300 anos depois, desde que a ordem para a reconstrução de Jerusalém fosse dada, conforme Daniel 9, verso 24 a 27. E aí então, nós chegamos a este momento agora. 2.300 anos. Onde dá esta data, pastor? Dia 22 de outubro de 1844. Detalhe, pastor, aqui o batismo de Cristo, a morte dele na cruz, o apedrejamento de Estevão, constitui uma espécie de prego, né? Você fixa ali, você consegue chegar exatamente às datas de Decreto Artaxerxes e ali o 1844, né? Precisamente no outono, porque aconteceu lá também naquele momento, né, o decreto. Então, o ministério de Cristo é o selo da visão, é a confirmação de que ela é precisa, é correta. Nós temos então nessa profecia maravilhosa a confirmação de Cristo como Messias, a data do seu batismo, sua morte na cruz, no meio da semana profética, e temos a confirmação também de que na data marcada na profecia, no céu, o santuário é purificado, começa o juízo investigativo, e na terra nasce um movimento para proclamar essa mensagem de esperança. Nós temos um advogado no céu, e ele sim vai voltar, no tempo determinado, como diz Abacuque, né? Aguarda, porque certamente virá. E não tardará. Mas tem um detalhe ainda, pastor, que eu acho que é preciso informar, a gente comparar, né? Sim. Não há vergonha nenhuma em pensar que o movimento nasce de um desapontamento. Porque nós temos um antecedente histórico. Dentro dessa mesma profecia. Na mesma profecia, Daniel 8,14, né? E 9. Quando termina os 490 anos ali, exatamente. Né, na morte, aliás, na metade da semana, diz a profecia, faria cessar o sacrifício. O que é esse fazer cessar o sacrifício? Cristo morreu. E quanta gente esperava que ele fosse o Messias, que iria ocupar o trono de Davi, expulsar os romanos e ser um libertador político. Muita gente idealizou esse Messias, e quando ele morre na cruz, o desapontamento foi terrível. Nós esperávamos, os discípulos de Emaús, nós esperávamos que fosse ele que fosse nos libertar, e já faz 3 dias que ele morreu. Então, a morte de Cristo na cruz acabou sendo uma espécie de decepção, peneira também. Né? Sim. Decepção, claro, e uma peneira. De que sentido? Aqueles que realmente amavam a verdade, que confiavam em Jesus, oraram, choraram e aguardaram a resposta. E foi com esse punhado de gente que Deus criou um movimento que se tornou o cristianismo. Interessante isso que você falou, porque quando a gente olha para os discípulos decepcionados, tristes, abatidos, foi uma decepção, o que eles fizeram? Foram buscar a resposta. Ficaram, é verdade, estavam com medo dos romanos, mas eles buscaram. E a resposta veio. E a resposta veio. Pentecostes veio. Semelhantemente aos mileritas, a maioria abandonou o movimento. A maioria voltou para suas igrejas, perdeu a fé, se tornaram escarnecedores. Mas um punhado deles, ali estão Tiago White, Ellen White, Joseph Bates, um punhado deles permaneceu ali firme, confiando de que Deus traria uma resposta. Em algum momento, se Deus permitir, nós vamos gravar também na fazenda de Hiram Edson. Lá a história continua. E nós vemos então como ele compreendeu, eu vou dar um spoilerzinho aqui, como ele compreendeu essa mensagem. E dali, então, Deus suscita um movimento que se torna, posteriormente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. 2 apontamentos, 2 movimentos, uma mesma mensagem. Isso é maravilhoso. Em 1848, Guilherme Miller, 4 anos após o desapontamento, constrói esta pequena igreja, esta capela aqui na sua fazenda. É bonito perceber que ele não perdeu a fé, não perdeu a esperança. Miller terminou seus dias crendo de todo o coração que em algum momento Jesus voltaria. Nós escolhemos este local para encerrar o vídeo, porque temos um recado muito importante para você. Temos uma aplicação, um recado de Deus, na verdade, para entregar para você nesse finalzinho do vídeo. Pois é. Sabe o que mais me chamou a atenção quando eu entrei nesta capela? Olhar uma placa que tem ali próximo ao púlpito. Uma placa contendo o nome de todas as pessoas que frequentavam, os membros desta igreja. E sabe, eram 19 apenas. Você sabe que Guilherme Miller, em sua pregação, alcançou milhares de pessoas. Mas aqui nesta capelinha, eram apenas 19. E quando você começa a ler os nomes, o sobrenome? A maioria Miller. Miller. E algum outro que eram vizinhos. Sabe o que isso me faz refletir? Não adianta você pregar para o mundo inteiro, não adianta você falar para as pessoas, não adianta você falar do amor de Cristo para o país inteiro, converter o país inteiro, se você não conseguir levar Jesus para a sua família. Sabe? Guilherme Miller,
ele pregou para o mundo, ele viajou, ele rodou esses Estados Unidos aqui pregando o evangelho, mas ele não deixou de pregar o evangelho dentro de casa. Sua família foi alcançada. A sua família estava aos pés de Cristo. Ele morreu na esperança de ver Jesus Cristo voltar. E os seus filhos, sua esposa e outros parentes com este sobrenome Miller estavam aqui, louvando e engrandecendo a Deus. Fica o recado de Deus para você. Pregue o evangelho. Fale de Jesus para as pessoas. Viaje, se possível. Vá aonde Deus mandar, mas não esqueça. Não esqueça da sua família. Comece dentro de casa. Pregue o evangelho para eles. Eu tenho certeza que o galardão, a vida eterna, será concedido a você e àqueles a quem você ama. Que Deus nos abençoe.